vamos lá, gente. Já no início da aula, vocês vão assistir ou vão visualizar um slide que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, a aula ela é toda dinâmica, discursiva, você pode tirar dúvidas, pode perguntar, só que vocês vão sempre perceber que eu mesmo vou dar um time. Sempre que eu der um time e disser, vamos lá, gente, perguntas, aí vocês podem ficar à vontade para perguntar. Eu estou gravando o áudio antes de eu iniciar a aula. Alguém que está na sala tem alguma pergunta, que é muito importante? Não estou te ouvindo, Robson, a imagem está ruim, como é que eu faço? Não sei fechar o microfone, abrir o microfone. Tudo isso é importante. Aqui, ó, no rodapé da sala de vocês, eu vou projetar para vocês verem que fica até mais fácil. Deixa eu projetar a imagem. Vocês vão ver que tem um rodapézinho aqui. Eu vou dar essas orientações porque tem gente que é novo no Google Meet, né? Não sabe mexer no Google Meet. Então, eu vou ajudar vocês. Pronto, aqui, ó. Vocês que estão chegando agora, aqui nesse rodapé, pode olhar aqui embaixo. Ó, tem a minha câmera, que está desligada. Tem um microfonezinho que está ligado. Tem uma carinha, que é onde você vai expressar suas emoções. E aqui nesses 3 pontinhos, se você apertar, você tem a opção de mandar mensagem, de compartilhar a tela, etc, etc. Então, basicamente é a sua câmera, aqui à esquerda, e o seu microfone que você vai ficar, sempre vai ter necessidade de manipulá-los, tá bom? Então, fique atento a isso aí, por favor. Deixa eu abrir já aqui para vocês a imagem do que a gente vai usar hoje. Então, hoje, a nossa aula vai ser toda voltada para esse assunto aqui, ó. Para me explicar para você a interpretação dos sonhos de Freud, eu tenho que introduzir, né, que dar uma introdução rápida, e você já precisa saber o que é consciente, pré-consciente e inconsciente. Correlacionado não vão afirmar que é a mesma coisa. Se você disser que o consciente é a mesma coisa do... Se você for disser para alguém que o seu consciente é a mesma coisa do ego, que o seu pré-consciente é a mesma coisa do superego, você está errando, isso não é correto. Mas você pode dizer sim, que na estrutura topográfica, quem estiver anotando, é bom anotar essas palavras, essas coisas, para depois perguntar. Na topografia da mente, segundo a psicanálise, nós temos topograficamente um iceberg para representar a mente humana. E eu até coloquei 2 imagens ao mesmo tempo, vocês vão perceber. A imagem de cima e a imagem de baixo dizem a mesma coisa. Agora, olha essa imagem de baixo que interessante. No consciente tem árvores, tem uma mini ilha, uma pequena ilha dentro do oceano. Olha aí, gente. O consciente é uma pequena ilha dentro de um oceano. O pré-consciente é a parte da ilha ou a parte substancial mais próxima da consciência. Mas ela já está, de certa forma, submersa, ela não aparece. E já vocês vão... eu vou dar uma explicação detalhada por que o pré-consciente não aparece, também está submerso. E mais profundamente, lá no fundo, percebam, tem uma cidade escondida. Olha que curioso. Lembramos aqui então de Júlio Verne, né? E a viagem ao centro da Terra. Ele afirmava que no fundo do mar tinha uma outra cidade, né? Escondida, e etc, etc. Então vamos lá. Sempre que apitar o sininho tem que dar permissão de entrada. Então olhem bem para essa imagem, vão aí apreciando, depois eu vou mandar no grupo, porque aqui você já vai ter um vislumbre do que eu vou explicar sobre interpretação de sonhos, senão você não entende nada. Então nós temos lá em cima, ó, consciência, olha a direita da tela, consciente, pré-consciente. Veja que aqui, ó, no desenho nós delimitamos de forma o diagrama, né? Tem um diagrama delimitando. O pré-consciente é uma faixazinha que está abaixo do consciente. Então, quando alguém está de navio ou de barco, ele só vê a ponta do iceberg. Ele não vê o iceberg por inteiro. Porque a maior parte do iceberg está submersa. Ou seja, a maior parte de quem é você está escondida. É isso que Freud está tentando nos explicar. Está oculta, está no seu inconsciente. E o seu pré-consciente é a parte do seu inconsciente mais próxima da consciência ou de fácil acesso.
Exemplo, no seu pré-consciente você guarda nomes, guarda a sua memória de uso contínuo, nós chamamos isso de MUC, memória de uso contínuo. Eu quero lembrar o nome da Ana, aí eu lembro que o nome da Ana é Ana e eu chamo ela de Hannah. Eu quero lembrar o nome da Kathleen, aí eu lembro que a Kel tem um apelido chamado Kel, aí eu lembro que é a Kathleen Kel, que eu conheci lá na escola que eu dou aula. Eu quero me lembrar o número do telefone da Paula Rayane, aí eu tenho guardado de cor no meu pré-consciente o número do telefone. O número do telefone de Paula Rayane não está no meu inconsciente. Não é assim que funciona. Porque o meu inconsciente não é memória de uso contínuo. Vão entendendo aí a minha explicação. Então, a gente começa a ter uma sacada legal dessa estrutura topográfica. E dentro da estrutura topográfica, Robson, o que é a estrutura topográfica? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso é a estrutura topográfica. Robson, o que é a estrutura funcional? O que é a estrutura funcional? A estrutura funcional é id, ego e superego. Eu queria muito entender tudo isso. Você não vai só entender, você vai virar crânio, você vai dominar esses assuntos. Você vai dar aula. Aluno meu que não consegue dar aula, o aluno pode não dar aula de outra coisa. Mas aluno formado aqui conosco, se você perguntar a ele os termos basilares da psicanálise, ele te dá uma aula. Ele vai te dar aula do que é consciente, pré-consciente, inconsciente. Ele vai te dar aula de ego e de superego. Ele vai te dar aula sobre os termos psicanalíticos mais conhecidos, que nós vamos já trazer alguns. Então, aparentemente, parece que não tem nada no desenho. Mas você já viu o desenho. Agora eu tenho outro desenho. Vamos lá. Tem outro desenho para você. Então, vamos lá. Em instâncias da mente, teoria topográfica de Freud. Consciente, mente atenta, o lado racional e a ação do mundo externo a nós. Robson, fala devagar que eu estou anotando isso aqui. Não precisa anotar o que eu estou projetando. Tudo que eu estou projetando vai para o grupo de estudo. Precisa anotar a sua pergunta, precisa anotar o que eu não estou dizendo. Ou precisa anotar o que eu não estou projetando. O que eu estou dizendo às vezes é interessante, eu dou um insight, não está aqui no slide, você anota na sua caderneta. Pré-consciente, definindo conteúdos que não estão conscientes, mas podem ser trazidos à consciência. Então, assim, mais uma vez, o pré-consciente é o nome da pessoa que eu guardei, o número do telefone, são as informações que estão na camada abaixo do meu consciente, que já estão submersas, mas estão de fácil acesso. Você pode meter a mão assim pelo barco e conseguir pegar um objeto que está próximo da água. Então é isso aí que é o pré-consciente. O inconsciente, aí agora sim, é a parte maior do iceberg que está submersa, está no fundo do oceano da mente. É a parte não acessível. Olha que legal. Vocês estão entendendo tudo certinho porque vocês são muito inteligentes. O inconsciente é a parte não acessível, né, ao consciente. Possui linguagem própria. Gente, se vocês pudessem guardar essa informação, ela ia me ajudar muito no decorrer dessa aula e no decorrer deste ano de estudo. Por que, Robson, que lá no inconsciente tem leis próprias? O inconsciente tem leis próprias, isso é interessante para a gente observar. O inconsciente tem leis próprias. Quando você está sonhando, você pode voar, você pode ficar pelado, você tem superpoderes. No seu sonho, você pode tudo, porque o seu sonho está acontecendo no campo do inconsciente e no estado inconsciente de consciência. Ou seja, o seu juiz da mente, que é o superego, não está atuando no momento. Porque o superego não atua dentro do planeta do inconsciente, ele atua na transição, no portal entre o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. Para uma informação, para um evento, para uma imagem, para um trauma, para uma lembrança, vazar, sair do inconsciente e ir para a consciência, tem que burlar o juiz da mente, os soldados de plantão chamados
juízes, que é o que a gente chama de superego. Burlou, aí consegue cair na consciência. Fora isso, não tem quem faça esse fenômeno afetar você na consciência. Porque até mesmo, isso é uma defesa natural da estrutura psíquica para você não enlouquecer e não entrar em parafuso. Porque tem fenômenos que são pesados demais e nós não conseguimos lidar com eles na consciência, no mundo real. Então eles vão ser recalcados. Próximo desenho. Eu vou voltar aqui rapidinho o desenho do inconsciente, porque teve gente que entrou agora. Olha aí, ó. Consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, o que está lá na consciência? Raciocínio, percepções, pensamentos. Lá na consciência é a minha memória RAM, memória de registro automático. O que está na minha memória inconsciente, pré-consciente? Está as minhas lembranças. Lembra que eu falei das lembranças? Então, aqui está a minha memória MUC, memória de uso contínuo. E o que está no meu inconsciente? As minhas pulsões, os recalcamentos, os meus desejos. Espera aí, Robson, mas os meus desejos não estão na minha consciência? Não. Os meus medos estão na minha inconsciência? Sim, mecanismo de defesa natural, medo. Está na sua inconsciência. Então, desejos, medos, pulsões e recalcamentos vêm ou são oriundos do inconsciente? Eu ainda não entendi, Robson, vou explicar melhor agora. Vamos lá. Próxima imagem que eu estou projetando aqui para você que vai ouvir o áudio. Mesmo que você não assistiu a aula, vai estar lá no YouTube. Então, quando você abrir o áudio, bem nesse momento que eu estou explicando sobre id, ego e superego, para você que vai acessar depois no YouTube, eu até aconselho vocês a ouvirem a aula depois. Ah, mas eu peguei a aula, mas é bom você ir lá e ouvir de novo, para fazer uma revisão, né? Então, vamos lá. Para os que vão ver no YouTube, para os que estão aqui ao vivo na live, graças a Deus pela vida de vocês. Vocês nunca mais serão pessoas rasas depois dos estudos psicanalíticos. Vocês estão vendo a imagem de um homem montado num cavalo. Essa imagem ela nos ajuda de forma bem prática a representar para vocês o que significa id, ego e superego. Olha que legal. Na imagem aqui nós temos o cavalo, o cavaleiro. E eu quero levar em consideração que ele está usando rédeas, né? O cabresto que a gente chama. Então vamos lá, a partir de agora, o cavalo é o id. Robson, eu posso anotar isso? Isso que eu estou falando agora você deve anotar. Porque quando você anota, você fixa a informação com mais facilidade. O cavalo é o id. E o id representa que estrutura topográfica? O inconsciente. Então anota aí, cavalo. Id, cavalo é igual a id, que é igual a inconsciente. Tá bom? Robson, quer dizer que o meu inconsciente tem a força de um cavalo, rapaz, tem a força até de 16 cavalos, se você quiser. Vamos lá. O cavalheiro é o seu ego. O ego, que é igual ao pré-consciente, perdão, que é igual à consciência. Tá certo? Coloca aí. Cavalheiro igual a ego igual consciência. Quem é que tem que ter autonomia da coisa? Quem é que tem que estar no controle? É o cavalo? De jeito nenhum. Se o cavalo descobrir o poder que tem, mata o cavaleiro. Derruba e ainda pisa em cima. Ou então mata e quebra uma perna e um braço. Facilmente. Mas quem é que não impede o acidente entre o cavaleiro e o cavalo? O cabresto. Olha que legal, gente, as rédeas. Então, coloca aí, rédeas. Você já colocou cavalo, que é igual a id, que é igual a inconsciente. Você já colocou... Robson podia seguir uma sequência. Não, não precisa seguir a sequência. Segue a esquemática que eu estou passando para entender melhor. Cavalheiro igual a ego igual a consciente. Porque quem está no controle da situação é o ego, é o eu, a autonomia do eu. É isso que a psicanálise devolve para o cidadão e para a cidadã quando ele vem para a psicanálise. A gente devolve a autonomia do eu. Você tem que estar no controle da situação. Por mais que o cavalo seja selvagem, a gente ensina você a adestrar o cavalo. E até entender o coitadinho do cavalo que ele não é seu inimigo. Ele faz parte de você. É o seu instinto animal.
Tá? Eu não gosto dessa palavra, instinto animal, mas pra você entender melhor. E aí, as rédeas é igual a pré-consciente, que é igual a... as rédeas é igual a superego, rédeas igual a superego, que é igual ao pré-consciente. Ué, Robson, então é o pré-consciente que vai me ajudar a filtrar, que vai me ajudar a mudar a atitude. Gente, na sua pré-consciência está a sua programação. O seu neocórtex trabalha com a pré-consciência, com padrão. A gente vai ter que ter 2 aulinhas especiais. Oi. Vou repetir. Pronto. Se mais alguém... Vamos para o próximo áudio, o segundo áudio da gravação do estudo.